Boa tarde, professora Elisa Akiko Nakano Takahashi. Eu, Maria Lúcia Mendes de Carvalho, agradeço muito você estar concedendo essa entrevista para nós do Centro de Memória da Educação Profissional e Tecnológica do Centro Paula Souza. Hoje, que é dia 23 de setembro de 2025, aqui no Departamento de Edifícios, né, da Faculdade de São Paulo. Essa entrevista ela vai fazer parte do nosso programa de História Oral na Educação, né, e vai ser difundida no site de Memórias, né, no projeto Memórias do Trabalho Docente. Tá. Então, eu gostaria de que você contasse, né, para o nosso programa, assim, onde você nasceu, que escolas você passou, né, como chegou aqui na faculdade, né, para cursar edifícios, e também todo esse teu percurso para ser, né, como é atualmente, professora do curso de edifícios da faculdade. Tá, ok. Obrigado pelo convite. Eu nasci numa cidade pequena que eu também não conheço, eu só passei lá algumas vezes, chamada Duartina. Minha família mudou para cá quando eu tinha 1 ano, né? Então não conheço nada da cidade, né? Conheço assim de ter visitado. Meus irmãos lembram, né? Porque eram maiorzinhos, então eles lembram. Não, lembra daquela rua? Para mim, essa rua e nada era a mesma coisa. Estudei sempre escola pública, né, desde da infância lá, no antigo pré-primário, né, estudei em escolas públicas. E a minha entrada, eu vou dizer assim, que na FATEC São Paulo foi meia por acaso, né? Eu fazia o cursinho pré-vestibular aqui na antiga casa do Politécnico, e passando aqui eu vi o cartaz de vestibular e falei, deixa eu ver o que é, né? Aí não sabia que era uma faculdade, né? Porque assim, você só via o prédio imponente e tudo mais, mas não sabia que era uma faculdade. Aí quando eu vi que tinha uma faixa de vestibular, eu me interessei, entrei. E dentre os cursos que mais me chamou a atenção realmente foi de edifício, né, de construção civil, porque me lembrava bastante engenharia. Apesar de não conhecer nada de construção civil, aí entrei e demorei um pouquinho para engrenar, mas quando eu engrenei eu me apaixonei pela área, né? Aí, na época, eu trabalhava até num banco, não só por questões salariais, né? Mas também por questões salariais eu decidi falar assim, não, vou largar essa vida de bancária e vou me aventurar e fazer estágio na construção civil. E aí trabalhei numa pequena empreiteira, né, que fazia reformas e tudo mais, e também me apaixonei, né? Assim, meus chefes também me incentivavam bastante, né, no aprendizado e tudo mais. E aí eu comecei a gostar bastante, principalmente dessa área de obras, né. E que foi em que ano, professora? Vixe, isso foi em 86, eu acho, 1986. Aí depois achei que não estava aprendendo muita coisa, né. Aí em 1987 eu estava procurando, aí achei uma empresa uma construtora e fui trabalhar na área de orçamento, né? E na área de orçamento, fazer o orçamento em si eu não achava ruim, né? O que eu achava ruim era ter que fazer cotação de preços, né? Que acho que a minha natureza, eu sou péssima negociante, né? E aí tentar negociar preço, quando ele falava, esse preço tá bom, né? Mas por orçamento não é assim que funciona, né? Você tem que saber negociar. Eu era uma péssima negociante, ainda sou uma péssima negociante para isso.
E aí eu trabalhei, a gente trabalhava, era uma consultora que participava bastante de licitação pública, e então a gente tinha que, em algumas situações, virar à noite para fechar a licitação, né? Fechar a proposta da licitação para poder apresentar no órgão público, né? E aí depois, no finalzinho, acho que foi no finalzinho, ou no começo de 1988, o antigo superintendente do Centro Paula Souza, o professor Oduvaldo Vendrameto, ele tinha uma proposta de formação de professores, porque os professores já eram antigos desde a criação da FATEC, então em 1973, né? Isso era 88. Então a tendência era que teria necessidade de substituir esses professores. E aí ele criou um curso de formação de professores com... Professora Helena Peterossi. Não era a Helena. A Helena foi uma das professoras, mas não... o professor, era mais o professor Oduvaldo que encabeçou essa ideia, né, que introduziu essa ideia, e nós tivemos o que hoje é conhecido como é que chama? O esquema 1. O esquema 1, né? Mas nós tivemos a professora Helena Peterossi e com outros professores, Roberto Canani, nós tivemos vários professores aí, professor de inglês também por um bom tempo, para a gente ser um centro, era um centro de formação de professores e pesquisadores. Então, o professor Roberto Cani, ele era da área de licenciatura, ou ele ministrava aula em outras disciplinas? Acho que foi na área de psicologia mesmo que ele deu para a gente. Né? Então, a gente teve uma série de disciplinas, né? Formando isso. E aí, logo em seguida, houve um concurso público para nós entrarmos como auxiliar. Não, primeiro nós entramos como auxiliar docente, e depois houve um concurso público para nós sermos professores. Na época era outra carreira, né? Como professor auxiliar. Então nós entramos como auxiliares de professores para futuramente assumir as outras aulas, né? Que o sistema de distribuição de aulas também era diferente, né? E isso foi em 88, na época do 88, professor... 89, na época do professor Oduvaldo Vendrameto. E daí você também trabalhou no escritório piloto? Isso. Logo depois do término desse curso, foi implantado o escritório piloto, né, no Centro Paula Souza, em que ele aproveitou o pessoal, principalmente da área de civil, para poder auxiliar nas diversas atividades de construção civil. No começo foi não sei se foi um convênio, se foi uma parceria com a Unesp, né, porque nós éramos ligados à Unesp ali, e que a gente podia fazer vários... tinha pessoal, o professor Vladimir Anversa, o professor Rufino Reis Soares e o professor Breno Fabiani, eles faziam, o professor Vladimir principalmente fazia os projetos, e a gente trabalhava na área de orçamento e de desenho, né? Então... Agora, esses projetos... Porque nesse período de 88 ainda não tinham vindo para a instituição as escolas técnicas, né? Não todas, mas já existiam só tinham as 14. Isso, exatamente. Tinham as 14. Mas não tinham vindo todas aquelas, as 86 da Secretaria da Educação. Isso. Então, o escritório piloto também incluía reformas nos prédios da Unesp? Da Unesp e do próprio Centro Paula Souza, dessas 14 unidades, e acho que eram 7 de FATECs, né? Então ela fazia todas essas atividades, e a gente visitava os locais, tinha que implantar a obra, tudo mais. Então a gente fazia visitas locais para poder entender quais eram as necessidades, e passava para o professor Vladimir Anversa para ele poder fazer o projeto
das necessidades de cada unidade. E quantos funcionários tinha em 88 no escritório piloto? Assim, Era a Sônia, o Rubens e o Zé Moreira. Só, de funcionário mesmo, eram os 3. E depois tinham os estagiários e tínhamos nós, né? A Maria Alice, a Fernanda, eu, uma professora que já saiu daqui, Elizabeth Nakanishi, a Isaura, quem mais? A Ieda. Mas como funcionava? Vocês tinham carga horária completa? Isso, carga horária completa, 40 horas, como até hoje. Tá. E a gente dedicava essas 40 horas a princípio lá. Então, uma parte ia para orçamento, uma parte ia para desenho, uma parte ia para obra. E eu, como eu trabalhei nessa empreiteira aí e fazia obra, a parte que eu mais gostava, né? Então eu fui mais... conversei com os professores, né? E eles aceitaram, apesar de ser mulher, né? Porque naquela época, 1989, era meio difícil, né? Mas eles aceitaram numa boa e eu comecei a fazer mais essa parte de fiscalização de obra. Mas, professora, tem muitas imagens suas nos nossos livros de memória, né? Das construções dos edifícios do bloco A, do bloco B, do bloco C. Quando você tirou essas fotografias, ela tem relação com o escritório piloto? Não, é interesse particular meu. Né? Eu acho que era importante registrar, né? Hoje eu uso até em sala de aula essas fotos, né? Mas não pensava nisso, eu achava que eu tinha que registrar essas etapas construtivas, porque fazia parte da história mesmo, né? Mas não que pensasse também, isso aqui vai ser usado futuramente para demonstrar como que era. Não, eu achava que isso eu tinha que registrar de qualquer jeito, né? Agora, por exemplo, a construção desses prédios... Como chegavam os recursos para Paula Souza poder investir nisso? Até porque eles foram feitos por etapas, né? Foram feitos por etapas. Primeiro o bloco A e depois os blocos B e C, né? Então, praticamente quando o bloco A estava terminado é que começaram as obras do bloco B e C, né? Mas as verbas vinham da Secretaria da Fazenda sem nenhum problema. É bem diferente de agora, né? Mas vinha, não tinha problema nenhum. E quando foi demolido as alas, né, que eram da Politécnica, teve algum questionamento de aluno? Nunca. Não. Ninguém perguntou. Inclusive, assim... sempre acontece isso com obras públicas, né? Ou pelo menos até um tempo atrás acontecia isso. Não tinha questionamento com a Condefat, não tinha questionamento nenhum com nenhum órgão público, né? Então... Certamente, professora, porque eu me lembro de ter lido em alguma das revistas, artigo de revista lá do Arquivo Público, que logo que eu entrei no projeto de memórias... Porque esse portão que a gente tem aqui quando vai entrar, bem antigo, que veio para pós-graduação direto, ele também tinha para Tiradentes. E eu lembro que eu cheguei a ler que esse portão foi vendido para alguém lá do bairro do Ipiranga, sabe? Eu vi isso escrito. Então, realmente não tinha essa preocupação, não, nunca teve essa preocupação, né? Mesmo a construção em si e tudo mais, é lógico que tinha questão de segurança no trabalho, né? Mas também não era uma preocupação tão preocupante como é hoje. E o professor Anversa, ele chegou a ver a inauguração do teatro com o nome dele? Não, o anfiteatro sim. Mas logo depois, bem depois da morte dele, é que a gente deu a sugestão para a direção que desse o nome dele para o anfiteatro mesmo, né?
Mas os filhos dele vieram para essa inauguração, vamos dizer assim, do auditório Vladimir Herzl. Você se lembra que ano que ele faleceu? Nossa, ele faleceu em 1900, talvez 1995, não tenho certeza. Então as escolas já tinham vindo todas para nós, né? Isso já. Porque as escolas, eu entrei em 2000 no Centro Paula Souza. E acho que entre 2001 e 2002 teve uma reforma muito grande nas escolas. Sim. O escritório piloto... Não, já não atuava... Já não era mais escritório piloto? Acho que para mim sempre foi escritório piloto. Porque depois mudou para infraestrutura, né? Por mais que chame de infraestrutura, para mim sempre foi escritório piloto. Mas é que mudou... Acho que não sei se foi exatamente nessa época, mas a gente começaram a exigir que fosse feito primeiro pelo CPOS, pelo antigo CPOS. Então, apesar de ter o projeto e tudo mais, mas a licitação teria que passar pelo CPOS para poder fazer tudo. Então a fiscalização já não era mais também do Centro Paula Souza, era da CPOS. Tá. Que era dentro da Secretaria da Educação? Não, Secretaria de Obras. Era de obras. Tá. Porque... Já não deu tempo. Professora Elisa, alguns professores da FATEC São Paulo foram para a França, para a Alemanha, né, na década de 80. Você chegou a trabalhar com algum deles depois, quando retornaram? Trabalhei antes e trabalhei depois, né? Então, enquanto eles estavam viajando, a gente estava aqui trabalhando já no escritório piloto, né, no Centro Paula Souza. O professor Celso, que era o antigo coordenador do escritório piloto, ele foi um dos que foi para a França, então ele conheceu o sistema escolar, né, das escolas francesas de tecnologia, e o professor Viegas, ele dá aula até hoje aqui no curso, mas o professor Viegas ele foi para a Alemanha também conhecer a sistemática de educação na Alemanha, né? Então eles trouxeram alguns conhecimentos, mas que eram difíceis de implantar, né? Pela própria conceito que a gente tinha de educação, tudo mais, já eram mais complicados, mas foi bastante interessante. Mas eram por faltas de recurso ou os currículos eram muito diferentes? Não os currículos que fossem diferentes, mas eu vou dizer que era como se diz, o reconhecimento do profissional na Europa, de um modo geral, com o reconhecimento do tecnólogo aqui no Brasil, que é muito difícil até hoje. Certo. Mas assim, eles chegaram a comentar como é que era o processo de ensino, extensão e pesquisa lá? Era muito diferente do nosso? Não me lembro, para falar a verdade agora, mas era, se não me engano, era próximo ao que existia aqui, né? Era uma intenção que o professor Oduvaldo queria fazer aqui também, que os professores, além de ministrarem aula, fossem pesquisadores também. Mas daí esses professores, eles tinham 40 horas integral? Isso, nós fomos contratados com esse intuito de ser uma jornada de 40 horas, então o nosso concurso foi de 40 horas, justamente para poder se dedicar tanto ao ensino como à pesquisa. Mas nessa época que o superintendente Oduvaldo Vendrameto tinha essa intenção de se trabalhar com pesquisa, tinha uma proposta, um plano estratégico para isso?
tinha apoio governamental, porque nós também dependemos muito do governo do estado de São Paulo, né? Não, não tinha nenhum apoio. Não tinha nenhum apoio. Na verdade, foi uma ideia que ele teve, que ele achava que nós precisávamos, que o Centro Paula Souza, né, no formato que existia na época, né, que era bem menorzinho, de fazer um incentivo à pesquisa também. Que os professores... Porque assim, o conceito da FATEC São Paulo, o primordial até hoje, é que o professor ele traga a experiência dele vivida em campo para os alunos dos respectivos cursos, né? Mas ele queria introduzir também que houvesse um sentido de pesquisa junto aos alunos também. Agora, o professor Vendarmeto, ele participou de um processo para a escolha ou para continuar como diretor, né? E daí, nessa época, quem venceu foi o professor Elias Orani. Sim. O professor Elias Orani também tinha essa mentalidade de pesquisa? Não, não tinha essa mentalidade. Eu pergunto isso, professor Elisa, porque no Centro de Memória do Centro Paula Souza, nós temos, no período que o Kazuo Watanabe, que ficou substituindo temporariamente por um tempo curto, menos de um ano, com a saída do professor Elias Orani, nós temos 2 cadernos de pesquisa. Sim. E no mesmo período também, a coordenação do ensino médio, na época era só ensino técnico, né? Não tinha ensino médio, ela também tem 5 números lá de uma revista que se chama Síntese. Então se percebia que tinha-se interesse em deixar os registros do que se fazia, tanto em termos de formação de professores, né, como no caso da Faculdade de Tecnologia. Mas daí a sensação que me dá é que foi um período muito curto, porque depois isso não continuou. Não, né? Não houve continuidade. Logo depois do professor Kazuo, entrou, se não me engano, Marcos Monteiro, né? E logo em seguida a Laura Maganá, e simplesmente foi interrompido o processo, mas em contrapartida, né, existia na Unesp os professores em regime de jornada integral, né? E aí foi criado um grupo, uma coordenadoria, né, de regime de jornada integral, e o professor se inscrevia para participar ou não desse regime de jornada integral, que hoje é o que a gente chama de CPRJI. Mas esses projetos do RJI, eles continuam não sendo administrados com plano estratégico institucional. Porque, assim, para gerar pesquisa, você tem que formar grupos de pesquisa, Sim. né? Isso antes do RJI, no curso de edifícios, a gente tinha os grupos de pesquisa. Então, nós formávamos grupos, né, de áreas de interesse para pesquisar um determinado assunto. No meu caso, era ou fundações ou técnicas consultivas, né? Mas tinha o grupo de CAD, por exemplo, ele foi criado justamente nessa época, né? A introdução do desenho técnico assistido por computador foi justamente nessa época do grupo de pesquisa. De 87 para 88, 89, mais ou menos, até 90. Inclusive, nesse período também tinha os computadores Cobra, não tinha? Isso, tinha, não me lembro a marca. Era Cobra a marca. Que a gente, não, era Itautec na nossa época. Mas a Itautec já é um pouquinho posterior. Isso, mas era na época de 90, mais ou menos. Isso. Em que a gente aprendeu, dentro daquele curso de formação, também linguagem de informática, lógica, tudo mais. Aprendeu a mexer no DOS, né? Só os antigos vão saber o que é isso, no DOS.
e no Lotus 123, que hoje é chamado de Excel, né, que era uma planilha eletrônica. O DOS era, eu me lembro que o computador era o 286. Isso, é o 286. Daí, quando surgiu o 386, era uma felicidade, porque a gente podia fazer as planilhas de Excel, que a professora deve ter trabalhado em orçamento, sim, né? Isso. Inclusive, isso é só para quem é velho mesmo, né? A gente achava o máximo, a gente conseguia armazenar aqueles dados naquele disquete grande, né? Quando surgiu aquele pequenininho, falou, nossa, ele cabe o dobro, né? Mas era uma capacidade muito pequena, né? Hoje o pessoal tem nuvem, tem pendrive, tem... Não, isso que eu ia falar, o pendrive já é desse século. Exatamente. E eu me lembro que eu estava no Instituto Nacional de Tecnologia, no Rio de Janeiro, e a coordenadora chegou e colocou o pendrive dela. Era a primeira vez que eu vi um pendrive. Fiquei fascinada também. O pendrive começou, acho que com 1, 2 gigas, né? Hoje tem de 128, sei lá se tem mais ou não. Então, é a tecnologia, né? Avançando ao longo do tempo. E, professora, como é que você vê... Porque, assim, em 2003, a gente começou a ter a internet generativa. Né? Com sites aí, ChatGPT, Gemini, né, do Google. Você sente assim, que os nossos alunos se apropriam bastante dessa tecnologia? Como nós que somos da educação, vamos ter que rever muitos dos nossos conceitos e atividade para interagir com essa nova tecnologia? Porque hoje é assim, vou dizer da minha época de estudante, né? A época de estudante era nos livros que a gente pesquisava para saber alguma coisa, né? Então meus filhos brincam comigo, né? Quando eles não sabem uma palavra, eles recorrem a mim, né? Eu falo assim, como que você sabe tanta palavra? Eu falo, não tinha televisão, quer dizer, tinha televisão, mas não tinha tanta variedade, não tinha internet, só tinha rádio e tudo mais. Então era costume a gente procurar no dicionário o que significavam as palavras para poder se orientar, né? Para poder falar e tudo mais. E hoje o pessoal vai na internet, procura lá, ou nem quer saber, né? É só falar, eu acho que é isso, né? Mas não tem certeza. Mas eu acho que do jeito que nós nos formamos, né, a gente sempre recorreu a livro, então a gente sempre faz isso. E a juventude hoje já nasceu com a internet, né, ou a maioria, principalmente agora, né, já nasceu com a internet, então para ele é tudo imediato, né, eu quero saber, eu vou lá e pesquiso. E aí eles acham que a internet generativa aí, né, ou a inteligência generativa aí também vai resolver o problema deles. Pode resolver, mas isso não vai agregar nada se ele não ler, né? Porque eu já me cansei de trabalho, né, em que o aluno fazia um copia e cola, né? O que estava escrito no site lá ele colava. E aí eu dava uma nota baixa para o aluno, aí ele perguntava por quê. Eu falava, você nem leu o que está escrito, leu? Não fez nenhuma análise crítica, né? Porque está assim, consulte nosso site, está lá escrito, consulte nosso site. Nem para tirar esse conjuntinho de palavras você teve a paciência de tirar, né? Você simplesmente copiou e colou. Então você não fez pesquisa, né? Porque isso não é pesquisa. Então é uma coisa assim que os alunos hoje em dia eles acham, é um trabalho que vale nota, não sei o que, é só copiar e colar o pedido, fazer a pergunta lá para o ChatGPT, que ele vai me responder, está feita a pergunta, está feito o trabalho. Mas não é assim que o profissional tem que ser, né? Porque não é assim que a vida funciona. E além disso, eu acho assim, que nós que somos da educação, a minha preocupação é de vir a trabalhar para definir uma política no sentido de que questões éticas, direito autoral, sim, a própria inovação tecnológica, né?
E para isso precisa ter conhecimento, até para você fazer análise se o que você está recebendo, né? Porque aquilo é um acúmulo de informação que já está na máquina, né? Assim, eu acho que a gente, lógico que é muito recente e tudo, mas a gente vai ter que repensar o nosso fazer, né? Eu brinco com os alunos assim, né? Se eles acham que a vida de estudante é chata, é ruim, porque o professor fica exigindo, não sei o quê, a vida profissional dele vai ser pior, né? Porque a profissão vai te exigir mais, né? Assim, ele vai te exigir que você sempre esteja atualizado. Então, para isso, você tem que pesquisar, você tem que conhecer, você tem que estudar. E aí é por vontade própria e não por obrigação, que é diferente, né? Então, assim, não é porque você adquire um diploma que fala assim, agora eu não preciso mais estudar. Eu falo, pior, você vai ter que continuar estudando para você ser um bom profissional, porque senão você não consegue isso, né? E hoje em todas as profissões, né, professora? Não, em qualquer profissão. Porque com o avanço tecnológico você tem que saber trabalhar com a ferramenta. Sim. Então qualquer profissão tem que estar atualizada, né? Muitos alunos falam assim, mas tem software para fazer isso, software para fazer aquilo, não sei o que. Eu falo, tudo bem, só que se você der uma informação errada para o software, ele faz tudo errado, né? Então não adianta nada você não saber alimentar, né, o programa, porque vai sair errado e aí qual o prejuízo disso, né? Então eu sempre brinco com eles. Para fazer desenho tem o CAD, AutoCAD, Revit e tudo mais, mas você precisa saber desenhar. Sim. Né? É a primeira coisa. Para saber enxergar o que você está fazendo. Porque você põe lá um comando, né? Faz uma linha aqui, faz uma linha ali, não sei o que, ele realmente vai desenhar. Mas será que ele vai desenhar certo? Né? Você está alimentando de uma forma correta? A questão do software de planejamento. Você tem que saber planejar. Se você não souber planejar, você vai alimentar errado, o planejamento vai sair errado. Estruturas, a mesma coisa, né? O pessoal brinca bastante, brinca não, eles brigam bastante, né? Quando a gente fala assim, se você não colocou unidade, está errado, né? Eu falo, mas é só uma unidade. Eu falo, mas é metro, centímetro, quilômetro, né? Faz diferença. O prédio cai. Faz diferença, né? Então isso, depois disso eles acabam entendendo, né? Principalmente quando eles começam a estagiar e tudo mais, eles veem que é importante ter essas informações que parecem besteira. E a importância das normas técnicas, né? Então, que eles acham que é implicância de professor, né? Ele fala, não, ele não gosta de mim, por isso que ele está implicando comigo. Mas não, porque é isso que a vida profissional deles vai exigir, né? De um jeito ou de outro. Professora, tem mais alguma coisa que você gostaria de deixar registrado sobre o seu período de trabalho aqui na FATEC? Não, acho que assim, se a proposta, né, tivesse sido continuada, nós teríamos uma grande leva de professores, de pesquisadores mais engajados, eu diria, né, dentro do Centro Paula Souza, e que também, desculpa, se você quiser cortar depois isso, você corta, tá? Que o próprio Centro Paula Souza reconhecesse isso, né? Porque assim, o que a gente vê hoje é que ele quer uma pesquisa, mas tem que ter um objetivo, tem que ter um vínculo com... Tem que ter um plano coisa. estratégico institucional. Então. Porque até para pedir recursos esses que são administrados pela instituição, tem que ter um plano, né? E que envolva o grupo, como acontece nas universidades, né? Então, eu acho que isso... Oi, Fê. Eu acho que isso falta um pouquinho, né? Assim, o que eu estou há 37 só como funcionária aqui da FATEC, né? Então, assim, o que a gente vê ao longo do tempo, né,
é que nem político, em prefeitura, em governo, no federal também, né? Um diretor superintendente na época, né, tinha uma linha de raciocínio. Entrou outro, mudava a direção. Entrava outro, mudava a direção. Entrava outro e mudava de direção de novo. Então a gente fica meio perdido, né? Os funcionários, funcionário eu digo aqui, tanto administrativo como professores, né? Eles ficam perdidos nessa direção. Porque você está indo numa direção, aí fala, não é mais assim, é assado, né? E isso acaba, eu acho que até desmotivando, né? Ou fazendo com que o funcionário perca um pouquinho o ânimo de continuar fazendo o que ele estava fazendo, né? Se ele fazia com gosto uma coisa, depois ele fala assim, mas por que eu fiz tudo isso? Porque isso tudo foi jogado fora. Eu entendo o que a professora está falando, até porque assim, nós, desde 2022, somos considerados um ICT. Isso. Para ser realmente um ICT, tem que ter esse plano estratégico, tem que ter essa proposta de pesquisa, tem que ter investimento. Sim. Né? Porque nós não temos conta própria. Assim, você fica recebendo minguado do governo. Exatamente. Porque nós somos uma autarquia, nós não temos os mesmos vínculos que as universidades têm para gerir as suas pesquisas, né? E eu também sinto muito isso, porque eu acho que assim, nós temos gente com neurônio suficiente para poder desenvolver pesquisa, né? Não está fluindo. Não está fluindo tanto que poderíamos ser capazes de produzir, né? Porque assim, eu acho que essas mudanças de direções, se fossem claras, seria mais fácil, mas muitas vezes a gente não consegue entender o porquê da mudança, né? Então, eles fazem um direcionamento para isso. Isso não precisa estar gravado, mas, por exemplo, o oferecimento do